gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou dar para vocês alguns métodos de estudos que me ajudaram e eu também vou passar para vocês algumas dicas do que não fazer enquanto vocês estiverem estudando, tá certo? Mas eu vou falar alguns para vocês que eu aprendi, tá certo? Alguns métodos que eu aprendi em específicas matérias, tá certo? Para mim tudo se resolve fazendo mapa mental, tá certo? Vou passar um vídeo para vocês logo depois, para vocês verem o que é mapa mental. Mentais, porque você coloca um assunto especificado e aí você vai pesquisando sobre aquele assunto. Você não pesquisa de várias coisas, você pesquisa sobre aquele determinado assunto. Vamos supor, vamos falar sobre as leis de Newton, né, na física. Você procura as leis de Newton e é só específico a isso, entendeu? Então, outro método que me ajudou muito a aprender é a escrita, gente. Eu vou passar para vocês o meu caderno de escrita para vocês verem como que é. But I'll keep running. Baby, get that paper. Probably got a lot of other bitches on you, baby. A escrita, gente, ela ajuda porque você pratica, né, a escrita. E eu acredito que as pessoas aprendem melhor escrevendo do que escutando, né? Tem gente que já foi feita as pesquisas, tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que aprende mais escutando, assistindo, praticando, né? E tudo mais. Eu gosto muito de teoria, teoria é uma coisa mais fácil de eu aprender do que na prática. Eu gosto muito disso, de escrita, sabe? Me ajuda, mas eu não colocaria tanto assim como ajuda. Mais ajuda, querendo ou não, para quem tem essa facilidade de prestar atenção, é videoaula. Eu prefiro muito mais pegar um assunto do computador, sabe? Escrever aquele assunto no caderno, passar escrito aquele assunto, fazer um resumo, do que assistir videoaula. Porque a videoaula entra anúncio, aí entra uma opinião do professor, aí depois, às vezes, você perde o foco e tudo mais, porque parece que você tá dentro de uma sala de aula, entende? Então eu prefiro muito mais ler o que eu tô fazendo e escrever, entendeu? O que eu gosto de fazer bastante é abrir o YouTube e pesquisar quiz de conhecimentos gerais. Gente, é muito bom fazer isso porque você se desafia. Por exemplo, de 25 perguntas eu falo, eu tenho que acertar 15, eu tenho que acertar 17 perguntas, eu tenho que acertar 22 perguntas. E aí eu vou lá e me desafio. Ou seja, se eu praticar isso todos os dias, eu já pego a mania, entendeu? De ter essa rapidez de pensar e associar algo que eu já tô pensando. Por exemplo, o maior monte que tem no mundo. Aí eu já raciocino, porque isso eu já ouvi falar na escola. Então, conhecimentos gerais, quanto mais você vai praticando, você vai escutando, você vai ter esse conhecimento, você consegue sim se dar muito bem nas provas, entendeu? E você consegue muito mais, sabe? Ter essa facilidade de conversar, tipo assim, de pensar rápido diante de uma conversa muito séria. É um método de ler em voz alta. Geralmente, quando eu termino de escrever algum assunto, por exemplo, eu falei sobre a história da arte, vamos supor. Se eu ler em voz alta, eu consigo entender do que eu tô falando, porque eu uso a parede como se tivesse várias pessoas reunidas me assistindo. Espelho, mas eu prefiro fazer na parede porque desde pequenininha eu sempre gostei dessas coisas de olhar pra parede e pensar que tem alunos, tem pessoas assistindo, sabe? É uma coisa muito de pensamento, é questão de consciência. Você pensa, né? Não tem ninguém, mas só que você trata aquilo como se fosse, né? Quando eu era pequenininha,
quando eu precisava fazer uma prova, quando eu tava no meu quinto, sexto ano, eu usava minhas bonecas como alunas. Aí eu explicava pra elas. Elas não respondem. É claro que não. Mas é uma questão muito de... Você vai tornando aquele hábito, você vai praticando, se torna uma disciplina. Aí é onde você consegue explicar para as pessoas. E é onde você começa praticar a questão da dicção, né? Você começa a ver como que o seu vocábulo está. Também, gente, que eu gosto de aprender é os post-it. Para falar a verdade, eu nunca soube ter essa prática de post-it, uma das coisas mais importantes. Mas para mim, tudo aquilo que eu tô lendo é importante. Porque às vezes a gente pega só a questão do meio, mas a prova pergunta a questão do início, aí pergunta a questão depois do meio, mas antes de chegar ao fim. Analisar, né, para colocar os assuntos que eu tenho que estudar, né? Vou passar para vocês um videozinho de quais assuntos que eu devo estudar para melhorar a minha escrita, tá certo? Vou passar para vocês algumas coisas que vocês não devem fazer enquanto vocês estiverem estudando. Longe de celular. Longe de celular. Se você é uma pessoa que tem esse problema, você é muito procrastinador, aquela pessoa que esquece tudo pra fazer outra coisa que não tem nada a ver, pode abandonar esse hábito. Estudar não é o que vale é você sair de lá aprendendo muito mais do que você aprendeu na escola, vamos supor, entendeu? Notificações, converse com as pessoas que estão ali conversando com você, fala que tal horário você tem essa questão de estudar, responder as pessoas quando é 2, 3 horas da manhã e você consegue responder todo mundo. Mas, gente, tem essa consciência de que eu não vou pegar no celular enquanto eu não terminar isso aqui, enquanto eu não terminar de estudar isso aqui, entendeu? Você não deve fazer é ser uma pessoa desregulada em horário. Se você tem aquele horário, você acredita que aquele horário é bom para você estudar, estude naquele horário. Não tente mudar, porque isso vai sair totalmente da tua rotina, vai ficar uma rotina meio bagunçada, muito apressada, você não vai ter tempo para nada, você não vai ter tempo para se cuidar, para tomar um banho de boa, para cuidar do seu cabelo, para cuidar da sua pele, né, para fazer as demais coisas que não tem a ver com os estudos. Então, assim, gente, não seja uma pessoa desregulada. Usa os post-it, usa um caderninho, usa um bloco de nota pra isso mesmo, pra você se organizar, entendeu? A questão do horário, tipo, das 8 às 9 eu tenho tal coisa, das 10 às 11, das meio-dia às 11, das meio-dia a 1 hora eu tenho alguma coisa pra fazer. Enfim, você tem essa questão de disciplina, essa questão de se organizar, certo? Dar pausas muito demoradas durante o seu tempo de estudos. Por exemplo, eu estudei das 8 da manhã até as 8h40 da manhã. Então, usa aqueles 20 minutos antes de 9 horas para você descansar, que era intervenção comunitária. Essa matéria, ela era para ajudar a gente pro Enem. Ajudou bastante, sim. E uma coisa que eu fiquei muito na cabeça foi que o professor falou, se você estuda 1 hora, descansa 20 minutos. Se você estuda 2, descansa 25 minutos. Porque você vai aumentando essa carga de estudos e você vai aumentando o seu tempo de descanso. Descanso legal, mas se eu estudar pouco, eu não vou ter tempo de descanso. Vamos supor que você tinha que estudar até 8h40, mas você estudou até as 8h30 porque você não teve concentração. Então você vai descansar só 10 minutos. E vai diminuindo, entendeu? E vai diminuindo. É como se você errasse todas as vezes, então você vai ter que diminuir e estudar muito mais. É isso. Até você ter essa disciplina e nem precisar mais cronometrar. É falar, olha, deu 20 minutos, já percebo que já deu 20 minutos, então eu já vou estudar de novo, tá certo? Foi à toa, isso realmente deu certo comigo. Eu espero que dê certo com vocês. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e é nóis.